faz a mesma coisa de manhã assim. O caso do jornal. Que país é esse? Que o juiz do STF manda o cara mentir. Falou assim pro cara. Bom dia, povo de Deus. Se você quiser mentir, pode mentir, o cara vai dizer que já mandou o cara mentir. Então por que o cara tá lá fazendo o quê, rapaz? Meu Deus, rapaz. Só de inferno. O cara chamado para depor, o cara, o juiz, se você quiser mentir, pode mentir. Mandou o cara mentir no depoimento. Que coisa, hein? Juiz vai esperar. Você está belíssimo do morado. Meus irmãos, Deus abençoe mais um dia. Mais uma manhã que fez o Senhor por nós. Hoje nós vamos estar ministrando essa lição. Já postei um vídeo aí, vai ter uma live mais tarde na Assembleia de Deus Parque São Lucas, a igreja que nós congregamos. Vamos estar ministrando essa lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Vai ser bênção, acompanha nós lá na live lá, mais tarde, a partir das 7h30. Ensino de qualidade, lições bíblicas. Deus abençoe aí. Muito obrigado vocês que estão chegando na live. Vocês podem nos acompanhar no nosso canal no YouTube, @Sede da Palavra. Vai lá, se inscreve lá. Ative o sininho para receber notificação quando nós postar um vídeo. Essa semana nós postamos já 4 vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Vamos postar mais um hoje. Vai ser essa semana aí, falando sobre a volta de Cristo. Abençoado. E você que está afastado da igreja, você que está desviado, você que ainda não aceitou a Cristo, que você possa aceitar Jesus na sua vida, no seu coração, porque Jesus, ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. E ele está voltando. Os sinais dos tempos estão acontecendo e a Bíblia diz: quando vir sinais e rumores, ainda não é o fim, mas que possamos estar atento e vigilante, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja, e quando ele voltar, vai pegar muito desapercebido. A Bíblia diz: será no abrir e fechar de olho, no soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Porque aquilo que é mortal se vestir da imortalidade, e aquilo que é corrupto se vestir da incorruptibilidade. Então disse a tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você possa estar atento a Cristo, porque Ele tem o melhor para você e também tem o melhor para mim. Jesus, ele veio buscar, salvar o que se havia perdido. Então hoje nós vamos dar uma palhinha aqui só sobre a renovação do homem interior, que diz a lição de número 10, ó. A renovação cotidiana do homem interior, texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio à diversidade da vida. É um ato de nós podermos experimentar o melhor de Deus, ainda que as aparências, ainda que as tribulações que vêm sobre a nossa vida dioturnamente, nós temos que renovar-nos dia após dia. E essa renovação, ela vem por alguns atos que nós devemos ter. Por exemplo, oração, por exemplo, jejum, por exemplo, busca constante, para que Deus, ele renova a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que se ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Às vezes tá tudo ruim aí fora, mas dentro do teu coração
dentro da tua vida tem que estar bem. Dentro de você deve estar bem. Como diz a música, eu estou bem porque sei que tem alguém que cuida de mim. Quando tudo só piora, é Ele que me faz sorrir. Então, a renovação, ela tem os princípios. E os princípios, por quê? Porque Paulo diz em 2 Coríntios 4:7 que a excelência de Deus está no vaso de barro, para que a glória seja dele e não nossa. A excelência de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem mais de precioso está em nós, dentro da nossa vida, que é a bondade, que é a graça, que é a misericórdia, a excelência daquilo que Ele pode fazer para que nós possamos ter resultado excelente. Por exemplo, lembra que quando descia um salteador, descia um homem de Jerusalém, ele foi espancado por salteadores. Passou o levita, passou de longe. Passou o sacerdote, também passou de longe. E depois veio um samaritano. O samaritano pegou aquele homem que estava doente, ali espancado, quase morto, atou na sua ferida vinho e azeite e levou para uma estalagem. O que se representa? Isso representa um homem interior renovado, ele tem compaixão do próximo. O homem interior renovado, ele tem piedade do próximo. Ele ajuda, ele estende a mão. Por quê? Porque ele tem uma renovação interior. O pensamento dele não está como o pensamento do levita, que passou de longe, como do sacerdote. Mas, quando a Bíblia diz, se o exterior se corrompe, a matéria, aquilo que é visível, o interior, ou seja, aquilo que nós sentimos por dentro da nossa vida, da nossa alma, a gente expor por fora. Lembra quando a arca foi pronta e a Bíblia diz que Deus selou ela com betume por dentro e por fora. Isso implica que Deus, ele tem preocupação conosco, renova a nossa vida, tanto por dentro como também por fora. Mas se o exterior se corrompa, o interior se renova. Então, só uma palhinha aí do que nós vamos estudar mais tarde. Mais tarde nós vamos ter a live desse ensinamento, vai ser benção. Acompanha nós lá a partir das 7h30, vai ser forte, vai ser bênção. Vamos só ler aqui o texto, a leitura bíblica em classe para você. Assim que nós vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Por esta vida, Jesus se manifestou em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Sabemos que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também e nos apresentará convosco. Porque tudo isso por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne-se abundante a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque são temporais, mas os que não veem são eternos. Então, a eternidade, Deus tem coisas melhores e abundantes para conosco. Então, Deus te abençoe. Segue lá no nosso canal, @Sede da Palavra, no YouTube. Segue-nos aqui também na plataforma que nós vamos estar seguindo a cada um de vocês de volta. E também, se quiser seguir no nosso Insta, MRC, Técnica de Obra, vai lá, segue lá. Deus te abençoe muitíssimo a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Então, vou ler só um pontinho aqui do trecho da lição. O sofrimento exterior. A experiência de Paulo, o apóstolo, é um exemplo do homem que sofreu adversidade externa.
mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Sua epístola relata as